Vamos lá continuar falando um pouquinho de imagem, mas agora vamos falar como compartilhar essas imagens aí que nós compartilhar. Primeira coisa, você pega um pendrive ou um DVD ou um CD ou um disquete, não, Primeira coisa, antes de começar a falar sobre compartilhar imagens, nós precisamos conhecer um cara chamado Docker Hub, ok? Eu comentei diversas vezes ao longo do treinamento sobre o Docker Hub, mas nós não falamos ainda bem especificamente dele, né? O que é o Docker Hub? Docker Hub nada mais é do que um repositório público e privado mantido lá pelo próprio Docker, ok? Que você pode acessar através do hub.docker.com, ok? Dessa URL que aparece aqui embaixo também. Você acessa o seu Docker Hub. O que é o Docker Hub? É um repositório, como eu falei, privado e público, onde as pessoas conseguem disponibilizar, compartilhar as suas imagens. Como assim, Jefferson? Muito simples. Por exemplo, existem empresas como a própria do Nginx, do Redis, do Elasticsearch, que compartilham a imagem oficial lá no Docker Hub, ok? Também existem pessoas que nem eu, que nem você, que nem a vizinha, que nem José e Francisco Maria, que também constroem as suas imagens e sobem para o Docker Hub e acaba compartilhando com a galera. Que imagens são essas? Eu quero, por exemplo, um Nginx que sirva como proxy reverso, eu quero uma configuração X, eu vou lá no Docker Hub, ele vai me trazer. Eu quero um Greylog já com Elasticsearch, tudo prontinho, eu vou lá no Docker Hub, vai ter uma imagem. Eu fui lá construir uma imagem mega foda, resolvi um problema, eu consigo subir essa imagem lá pro Docker Hub? Sim, você consegue subir essa imagem e é isso que nós vamos fazer daqui a pouquinho, ok? Cada um vai criar a sua conta lá no Docker Hub e nós vamos compartilhar essa imagem. Mas o mais importante agora é você entender o que é um Docker Hub, não é isso? Todo mundo entendeu o Docker Hub? Repositório como se fosse um GitHub da vida, um Bitbucket, por aí vai. Beleza? Tranquilo? Bem, lá no seu Docker Hub você consegue, como eu falei, ter repositórios privados e público. Quando você está utilizando a sua conta gratuita, sem custos, né, você consegue apenas ter um repositório privado, todos os demais terão que ser públicos, né? Se você possui a necessidade de mais repositórios privados, você precisa pagar, mas é baratinho, dá uma olhada lá nos planos que talvez valha a pena. Se você criar um privado, por exemplo, você pode gerenciar todas as imagens da sua empresa lá no Docker Hub mesmo e compartilhar somente com o pessoal da sua empresa, né, com seus funcionários, colaboradores e por aí vai, né? Quando nós falamos em repositórios de imagens Docker, nós estamos falando sobre um cara chamado Registry, que agora na verdade se chama Distribution, ok? Esse componente do Docker, né, do ecossistema do Docker, é o responsável por armazenar imagens, né, para depois compartilhar. Registry e agora Distribution. Bem, pensem no seguinte, o Docker Hub ele é mais do que um Registry, do que um Distribution. Por quê? Porque ele também tem controle de usuário, tem uma integração já com o Git, daria um pouquinho mais de trabalho, ok? Mas pensem assim, o componente para guardar as imagens é o Registry, que agora é chamado na versão 2 de Distribution. Nós vamos aprender como criar um registry na nossa rede, né? Nós vamos rodar um registry aqui e utilizá-lo também, ok? Mas o upload e também o download da imagem lá do Docker Hub. Primeiro passo que nós temos que fazer é criar a nossa conta lá no Docker Hub. Mas pensem assim, eu não preciso acessar um browser. Até posso acessar através do browser para criar uma conta, mas eu detesto interface gráfica, mexer em mouse. Isso me dá um pouco de tontura, eu tenho labirintite, eu não consigo mexer. Mas enfim, você consegue fazer isso através da linha de comando, que é sensacional. O Docker Login, coloca lá seu usuário e senha e veja lá, você está logado agora no seu Docker Hub. E a partir de agora, nós vamos conseguir fazer pesquisa lá no nosso Docker Hub, né, no Registry Distribution que nós vamos usar, que por enquanto é o Docker Hub. Também vamos conseguir fazer o upload, né, fazer o push né, de imagens para lá e também fazer o pull de alguma imagem que nós quisermos aí. Olha só que sensacional. Todo mundo conseguiu fazer a conta, tudo bonitinho, certinho? Sim ou não? Fácil, não foi? Agora, se você não usa o Docker Hub, né, se você está usando outro registry aí da internet que não é o Docker Hub, o que você vai fazer? Se você precisa fazer o login, o que você vai fazer? Docker espaço login espaço o endereço aí do seu registry, o endereço da sua distribution, que não é o Docker Hub, que é um personalizado seu, enfim, que você tem aí na internet, ok? Se é diferente do Docker Hub, tem que passar a URL na frente. Antes de começarmos aí a brincar de subir e descer imagens lá do Docker Hub, é importante você ter uma coisa na cabeça, né? Quando você está numa empresa mais corp, você vai ter dificuldade de ficar utilizando as imagens lá de Docker, lá do Docker Hub na sua empresa, porque o pessoal desconfia, pô, será que é seguro? Pô, não confio, foi alguém que... Né? E eu concordo em alguns
Alguns aspectos eu até concordo. Mas o que acontece? Tem alguns comandos que ajudam a você se prevenir, né? Porque não dá pra confiar cegamente também. Eu não confio nem na minha sombra, que eu tô mais no maluco aí que fez uma imagem. O que você pode fazer? Usar um cara chamado Docker Inspect, que nós vimos lá pra trás, com parâmetro "-f" ainda de format, não foi isso? Que nós pegamos só o volume, todo mundo tá lembrado? Bem, o Inspect é extremamente importante para que você conheça os detalhes aí da sua imagem, do seu container, ok? Docker Inspect, use sempre, né? Outro cara bastante importante é um cara chamado Docker History, que você consegue visualizar as camadas da sua imagem, né? Do seu container. Com isso você consegue entender melhor aí o que aconteceu, né? Qual foi a evolução da construção dessa imagem, desse container. Lembre-se também daquele sitezinho chamado Image Layers lá que eu comentei para vocês. Image Layers está aí a URL passando aqui agora, né, para vocês. Acessem lá, você também consegue ver bonitinho. Inclusive no Image Layer ele traz para ti as camadas e também o comando que foi utilizado dentro do Dockerfile lá. Dá para você ter uma boa ideia de como construiu essa imagem. Outra coisa que é importante é você priorizar a imagem, porque daí você não faz nem o pull da imagem, você copia e cola lá o Dockerfile, joga na sua máquina, faz o build local, você vai ter controle exatamente de tudo o que aconteceu, beleza? Então eu espero que fique claro aí que você consiga, né, utilizar tanto o Docker Inspect, o Docker History ou o Image Layers para que você consiga ter mais segurança em relação à imagem que você está utilizando nesse momento, beleza? Tranquilo? Visto isso, vamos começar então a fazer a brincadeira. Vamos preparar a nossa imagem, né, aquela imagem web server que nós criamos anteriormente, para que nós possamos subir aí para a Interweb, subir lá para o nosso querido idolatrado Docker Hub. Primeira coisa, nós temos que ter em mente o seguinte: nós não podemos mais utilizar o mesmo nome que usávamos na imagem. Por quê? Quando nós colocamos o nome web server nessa imagem, nós apenas colocamos o nome. Preciso colocar antes o nome do meu usuário. Então vamos fazer o seguinte, eu vou usar o do Linux Chips, como que fica? O nome da minha imagem, ao invés de ser Web Server 2.1.0, terá que se chamar o quê? Linux Chips /Web Server 2.1.0, ok? Então eu preciso colocar sempre o usuário lá do Docker Hub / o nome da minha imagem, a versão. Simples assim. E agora, a pergunta que não quer calar. Como que eu faço para mudar o nome dessa minha imagem que eu coloquei sem o nome lá do meu usuário? O que eu faço da minha vida agora, Jefferson? Simples, o que você vai fazer é o seguinte, você vai pegar e vai digitar Docker Tag, lembra lá do comandinho bonitinho Docker Tag? Aí você consegue colocar uma nova tag, um novo nome e também versão para uma imagem já existente. Então faça o seguinte, dá um Docker Images aí, pega lá qual que é a Image ID, né, da nossa imagem web server, todo mundo pegou aí? Agora digita aí, ó, Docker espaço tag espaço a Image ID espaço novo nome. Vamos chamar como Linux Chips /Web Server 2.1.0. Certo? Dá um Enter aí. E agora Docker Images. Veja lá se aparece agora a imagem bonitinho lá com o nome certinho, Linux Chips /Web Server 2.1.0. Eu sei que eu não preciso falar, né? Mas não coloque o nome de Linux, nome do usuário de vocês e não o nome do Linux Chips. Então vai ficar no seu usuário /Web Server 2.1.0, beleza? Docker Images mostrou lá bonitinho, tá funcionando. Mostrou lá bonitinho, mudou o nome bonitinho, certinho? Muito bem, né? Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer o upload dessa imagem lá para o Docker Hub. Como que eu faço isso? Muito fácil. Primeira coisa, lembrando, eu tenho que estar logado. Todo mundo já digitou lá o Docker Login, colocou o usuário e senha, está logado lá no nosso querido Docker. Segundo passo, já mudei o nome da minha imagem, coloquei lá usuário / nome da imagem. Beleza? Fácil até aqui. O que eu preciso fazer agora é conhecer um cara chamado Push, ok? Docker Push. Com o Docker Push você vai conseguir pegar a imagem local e subir lá para o seu Docker Hub. Então vai lá todo mundo agora em ritmo de festa, digita Docker espaço Push espaço o Image ID da imagem que você quer subir. Faz aí em ritmo de festa e dá um Enter. Você também pode fazer o seguinte, Docker espaço Push espaço o nome do seu usuário, Linux Chips / o nome da imagem, Web Server 2.1.0. Você utiliza o nome aí porque é a internet, né? Olha só, subiu lá, terminou de fazer o push finalmente da minha imagem. O que eu vou fazer agora? Eu vou acessar o Docker Hub lá com o meu usuário e senha para saber se essa imagem está lá mesmo, se ele subiu essa imagem, criou lá o repositório, né, dessa minha imagem. Vamos lá todo mundo, como que eu faço para acessar o Docker Hub mesmo?
hub.docker.com, dá um enter, loga lá e vai lá em repositório, veja se está criado o seu repositório bonitinho lá, veja lá, apareceu lá, não apareceu? Seu usuário /web server, olha só que maravilha. Depois você pode incrementar, colocando descrição, colocando seu Dockerfile, enfim, brincando melhor e fazendo com que fique mais organizadinho. Mas foi fácil fazer esse push, não foi? Foi muito simples, né? Dessa forma a imagem que estava lá na sua máquina agora está no Docker Hub e você pode compartilhar com os seus coleguinhas, ao invés de ficar mandando nudes aí pelo WhatsApp ou coisas assim. Agora você manda imagens, né? Nerd é uma desgraça. Você vai mandar a imagem que está compartilhada lá no Docker Hub e falar pro coleguinha lá, falou coleguinha, olha só, roda esse container, olha que bonitinho, foi eu que fiz e está lá no Docker Hub, não é isso? Lembrando ainda que se o seu projeto for de destaque, né, se o pessoal gostar, eles vão dando estrelinhas, né, falando que gostou aí do seu projeto, e você consegue saber também quantas vezes fizeram um pull desse cara, certo? Aí, Jefferson, mas eu quero ver sobre linha de comando, se subiu mesmo, eu não quero acessar a internet, eu não quero acessar a internet, o browser, né? O que você faz? É muito simples também, vai lá no console e digita o seguinte, Docker espaço search espaço seu usuário, no caso aqui, ó, Linux Chips, vou dar um enter, ele vai trazer as imagens que tem lá Linux Chips. Apareceu a imagem aqui bonitinha do web server, olha só, todo mundo tá vendo aqui? Fácil demais. Simples como voar. Vamos fazer uma brincadeira agora. Se tá aparecendo lá tudo bonitinho, lá no seu Docker Hub, faz o seguinte. Vamos remover essa imagem aí, vamos apagar essa imagem de container que está aí na nossa máquina e vamos fazer o pull novamente, vamos fazer o download lá do Docker Hub, beleza? Como que eu faço isso? Vamos apagar primeiro Docker espaço RMI, né, para apagar uma imagem, Docker RMI, né, Docker espaço RMI, espaço "-f" para ele forçar a remoção da imagem, mesmo se algum container já estiver utilizando, espaço o image ID dessa imagem, né, o nome da imagem, coloca aí, dá um enter, vamos remover a imagem, dá um Docker image aí, veja se realmente removeu a imagem, removeu ou não removeu? Maravilha, agora que removeu já essa imagem, vamos fazer o seguinte, vamos utilizar qual comando mesmo que faz o download de imagens lá no Docker Hub? Exatamente, esse mesmo, Docker espaço pull. Então vamos lá todo mundo, Docker espaço pull espaço, no meu caso, Linux Chips /web server 2.1.0. Por que no meu caso? Linux Chips é o meu usuário, no de vocês vão colocar o usuário de vocês. Docker espaço pull espaço Linux Chips /web server 2.1.0. Funcionou aí? Tá fazendo pull? Olha só que maravilha. Funciona, é Linux, Docker, funciona com uma maravilha, né? Agora que nós já fizemos o run espaço "-ti espaço o nome dela, Linux Chips /web server 2.1.0, que eu criei, fiz o push, né? Subi lá pro meu Docker Hub e depois eu fiz o download de novo e eu tô executando, ou seja, tá funcionando. Tá mais do que bom, não é isso? Fácil, não é? Brinquem bastante e subam imagens para lá. O que eu peço para vocês é o seguinte, quando vocês subirem a imagem desse web server aqui, já com o entry point corrigido para o Apache ser startado automaticamente, façam o push lá para o Docker Hub e manda para mim lá no endereço lá do aluno que você já conhece lá do Linux Chips. Manda lá para mim mostrando que você fez bonitinho, já vou dar um star lá bonitinho para vocês. É o exercício desse capítulo, então corre lá e faz. Cria a imagem, né? Faz o push, depois passa para mim o endereço lá do seu repositório que você criou lá no Docker Hub, ok? Fácil, simples e rápido. Agora eu quero fazer o seguinte, eu quero criar o meu REST local. Como que eu faço? Me ajuda aí, por favor.